Olá, hoje vamos seguir com mais um Pode Criar. A nossa convidada hoje é Raquel Moreno Garcia, psicóloga, psicanalista, sócia fundadora da Constructo, também coordenadora de produções científicas do Espaço Criar, bem como supervisora e coordenadora de seminários da nossa formação psicanalítica no Espaço Criar. Hoje o tema que nós vamos trabalhar se diz respeito a identificações, né? Vamos falar um pouquinho o que significa dentro do processo psicanalítico, da constituição psíquica, esse tema que está tão atual no momento, né? A gente percebe que dentro da obra do Freud, em poucos momentos ou raros momentos ele falou sobre o assunto tão detidamente. Então hoje a gente vai poder se ocupar um pouquinho desse tema com alguém que está estudando tanto, se dedicando tanto, inclusive daqui a pouco lançando um livro, né, sobre esse tema. Então, Raquel, né, prazer em que tu esteja aqui conosco, né, falando desse tema tão importante e tão atual, né, que é preciso falar, é preciso botar na roda para que a gente possa entender um pouco mais, né, do que significa então o processo identificatório, que importância tem na constituição do aparelho psíquico, enfim, que tu conte um pouquinho para nós sobre isso. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, porque é um espaço, né, é mais um espaço, né, do Espaço Criar, o Pode Criar. E eu acompanhei, né, a entrevista com a Cida, a nossa querida Maria Aparecida. E eu fico muito feliz de a gente estar juntas aqui, nesse espaço que a gente comparte, né, desde os seus princípios. Isso. E bom, eu acho sobremaneira, né, nós sendo, né, o Espaço Criar sendo uma instituição de formação em psicanálise, também o nosso compromisso, né, na transmissão de conceitos que são fundamentais à psicanálise, na transmissão e na reflexão, né? Um pouco que a gente vai ao longo do tempo, né, de quilometragem de rodada, a gente vai tratando de poder consolidar alguns conceitos, e eu penso que neste momento a gente já passa a ter um compromisso, né, em transmitir a psicanálise, e sobremaneira transmitir a psicanálise para, né, o nosso compromisso com relação ao futuro da psicanálise, né, para os estudantes, né, para os profissionais e para nós mesmas, nesse sentido de ir né, consolidando, porque a gente, né, vai vida fora tratando de, né, consolidar conceitos, principalmente, primordialmente, por quê? Para que isso a gente possa colocar à prova na clínica psicanalítica. Né? Então, pensar sobre esses conceitos e ver de que forma que isso nos ajuda, né, neste processo que é a clínica psicanalítica, e que, se a gente fala nisso, a gente está falando em sofrimento psíquico. Com certeza. Então, né, a gente vai tendo que se ferramentar, né, e a cada tanto e refletir. Bom, um pouco eu vou trazer de uma forma assim absolutamente, né, breve esse certo recorrido do Freud, porque o conceito das identificações é um conceito que acabou sendo economicamente, eu vou ousar dizer isso, né, economicamente discorrido, né, por Freud. A gente vai encontrando ao longo da obra, em vários textos, ele vai falando sobre isso, né? Não tem um texto específico, mas ele vai falando ao longo da obra dele sobre isso. E se a gente pega, se a gente encontra, busca lá em Psicologia das Massas do Eu, que ele se dedica a um capítulo, né? Mas ele já vem com um percorrido anterior, né? E segue também, mas de uma forma que, né, que nos faz falta. E também, eu penso que nos implica num processo de continuar pensando, né, a respeito, né, do que é este complexo, né, das identificações. Bom, em Freud a gente poderia pensar, Kátia, que o processo do objeto, o protagonismo do objeto na obra do Freud foi
pouco a pouco ganhando maior relevância, né? Então, o objeto, quando a gente diz objeto, né, a gente está acostumada, né, na nossa linguagem, mas quando a gente fala objeto, né, o outro, né, o cuidador, esse que promove na construção do psiquismo as possibilidades e as perspectivas da sua complexidade, né? Então, este outro objeto, este outro responsável pela construção do psiquismo, ele foi ganhando na obra do Freud, né, relevância e protagonismo aos poucos, né? E nessa medida, o que a gente vai encontrando, né? Encontrando isto que é da ordem de um certo processo, né, de passivização a um processo de atividade, né, na constituição do psiquismo. Bom, dito isto, eu só coloco assim que, em especial, né, quando Freud discorre sobre o Leonardo, né, a psicanálise aplicada à obra, né, e a história do Leonardo, quando ele traz Totem e Tabu, quando ele traz em especial Narcisismo, uma introdução, Luto e Melancolia, né, o Estranho, até lá chegar ao Eu e o Id. Ali ele vai nos dando aportando pinceladas sobre o assunto, e que, se a gente for aprofundar, claro que ele já estava falando sobre, ele falou, mas, né, tão claramente assim, bom, o que seria a ideia, assim, que é o que tu estava falando, né, assim, da importância das identificações na constituição desse psiquismo, a importância do outro na constituição desse psiquismo, né? E aí a gente está falando de identificações. Sim. Né? E aí em Freud, quando ele abre esse protagonismo, né, pro objeto, para este outro, né, que viabiliza a constituição do psiquismo, ele também vai nos aportando este processo complexo. E aí eu vou me inspirando também em autores pós-freudianos, porque como Freud nos abasteceu, né, de certa forma, e com perspectivas de que a gente seguisse desenvolvendo, né, o seu pensamento, nas suas aporias e naquilo que ele também nos ofertava, eu vou também buscando em autores pós-freudianos que nos trazem isto que a mim me agrada muito pensar, do complexo ao complexo das identificações. O que é do complexo ao complexo? Na medida que este que cuida e este que oferta, este sujeito que vai se responsabilizando pelos cuidados, pela essa cria que por esse tão ser iminente, incipiente, né? Porque aí eu vou me lembrando, né? Porque o Freud já desde os inícios, em 1895, ele falava desse estado de desajuda e da necessidade da assistência alheia, né? Para que se constitua alguém, um ser psíquico, biologicamente e psiquicamente. Né? Todo ser psíquico, todo ser humano, todos nós chegamos num estado de desajuda e com a necessidade da assistência alheia. Essa assistência alheia vai nos aportando, né? Vai aportando a esse ser incipiente perspectivas futuras. Aí a gente entra, né, neste complexo das identificações. E por que eu falei do complexo ao complexo? Porque é este ser, né, que cuida e que promove perspectivas, ele já é um ser complexo. Ele já é um ser provido de uma história, de uma pré-história. Né? De um mundo, né, psíquico que da missa ele sabe uma pequena parte, né? Porque mais adiante o Freud vai trazendo, nós somos habitados pelo isso. Nós somos habitados por uma estrangeria. Que é a questão do endógeno com o exógeno, por onde circula e qual é a associação que é feita aí, qual é, né, a junção, a conjunção que dá para seguir o processo adiante. Né? Então, nessa medida, né, o Freud nos aporta a complexidade que é esta relação, né, do outro com semelhante. Primeiro, este ser incipiente que ele está entregue aos cuidados deste outro e, ao mesmo tempo, né, entregue aquilo que este outro também vai promover nos seus cuidados, e naquilo que ele promove, uma parte disso ele nem sabe daquilo, o que está ali provocando, o que está ali inscrevendo, né? Aí, nesse processo, a gente vai podendo pensar na constituição. Eu já deslocaria, né, das questões desse histórico da obra do Freud,
né, daquilo que nós chamamos, o Inácio e eu, nesta obra que está aí, né, em vias saindo do forno, né, tá saindo do forno. entrando. Então, identificação, a imanência de um conceito. Aí eu já deslizo um pouco para essa questão de como se constitui esse processo identificatório. E aí algo muito, muito simples e muito complexo, que é este processo das identificações, e que eu quero um pouquinho falar sobre as primárias e as secundárias. Este processo, ele só se dá por uma questão, por investimento libidinal. O que é isto? Por investimento amoroso. É deste que viabiliza a vida biológica e a vida psíquica. Esse investimento do outro nessa cria. Nesta cria. Né? E aí que a gente pode pensar na questão da identificação primária e identificação secundária, que são momentos distintos, mas ao mesmo tempo extremamente importantes, né? E complexos. Complexos e imbricados. Exato. Totalmente imbricados. Nessa medida, a gente pode pensar, né, sobre o que é isso da identificação primária, a grosso modo, de uma forma absolutamente breve, porque isso é algo para se discorrer, para se pensar e para se abastecer tanto em Freud quanto nos pós-freudianos. Mas o que se passa? Se passa que a condição para que se organize um processo identificatório vai ser a condição em termos de investimento amoroso, né? E como é que a gente pode resumir isso, né? Bom, tem um ditado que diz, né? É o olho do dono que engorda a boiada, né? Então, pegando por aí, bem gauchesco, é a possibilidade desse investimento, né? Nesta cria, desse investimento deste adulto nesta cria, que vai viabilizar que esta cria, né, se constitua como alguém inteiro. Porque vamos pensar, né? No primeiro momento a gente tem um período, né? Um período onde esta criança ela está, né, dada aquilo que a gente vai chamar em psicanálise o império do autoerotismo. Então a possibilidade, né, do dedo na boca são satisfações que iniciam e terminam no próprio corpo. Sim. Bom, mas este período é um período que há que ser abandonado para que exista a possibilidade de não iniciar e finalizar no próprio corpo esses processos de satisfação, de investimento, mas que possa ser olhado para o outro. Mas essa criança só vai olhar para o outro e olhar para si na medida que ela vai sendo olhada. Na medida em que ela foi olhada, ela vai poder se olhar e posteriormente olhar para o outro, que é inevitável, né? Esse processo. E junto com isso, nesse complexo processo, a possibilidade de amor a si. Aí eu acho que a gente já pode pensar um pouco nas questões da cultura, né? A gente pode pensar também na nossa clínica psicanalítica. Pois é, eu ia te perguntar como é que isso vai aparecendo na clínica, né? Assim, a gente estava falando da identificação primária, identificação secundária, que são conceitos extremamente densos e que nós não vamos ocupar em detalhar eles nesse momento, mas poder mostrar a existência e a importância deles na condição psíquica, né? Agora, e como é que isso vai aparecendo na clínica, né? No nosso dia a dia, né? E principalmente nos dias atuais, Sim. né? Como é que tu vai verificando isso? Como que a gente vai podendo observar, né, essas manifestações, porque o que chega para nós na nossa clínica psicanalítica é da ordem do sofrimento. Então, algo, né, que falhou neste processo, né, de investimento amoroso, de investimento ligador, e amoroso e ligador também significa investimento no processo de renúncias, porque vamos deixar claro, né, só existe a possibilidade, né, de que chegue os dentinhos permanentes se perde os dentinhos de leite. Claro. Então só tem a possibilidade, né, de acessar lá, né, a escolinha, depois ao próprio aprendizado, se pode abandonar o bico, se pode abandonar as fraldas. Então tem todo um processo, e todo este processo de ganhos e perdas. Ganhos e perdas. De renúncia, né? Conquistas e renúncias. Esse é o processo ao longo da vida. Ao longo da vida. Né? E esse é um processo que vai sendo proposto e acompanhado, né, por quem ama e cuida, né, deste ser incipiente, que abre possibilidades. E que esse que ama e cuida, necessariamente, a gente poderia, não necessariamente a mãe ou o pai, mas aquele que ocupa a função
materna, né? Que eu acho que é uma questão bem importante na atualidade que a gente possa falar nisso, assim, quem ocupa esse lugar de função materna, né? E que vai se dando todo o processo de narcisização, como tu dissesse, nesse investimento, até que a separação entre o eu e o outro, né? Para poder se reconhecer, se amar. E tem tudo a ver com a autoestima, com o processo de narcisização, com a insegurança, com questões que a gente vai observando na clínica, né, e que vão chegando tanto as pessoas com baixa autoestima, né, com dificuldades de poder se colocar e até enfrentar situações tão tensas como atualmente a gente tem enfrentado, né? É a constituição desse ego também, né? Mas, Raquel, a gente não vai dar conta de todo o assunto, né? Hoje, assim, é um pontapé inicial, mas eu acho que fica aqui o convite para que as pessoas possam se sentir convidadas e instigadas a trabalhar o tema, né? A aprofundar o tema. E tu tá lançando um curso agora, a partir de abril, no Espaço Criar. Quem sabe quer dar uma notícia para nós sobre o curso? Este curso, e nós combinamos, né, o Inácio e eu, que a gente está aí com essa produção para colocar no forno. O Inácio já deu, né, notícias também e já fez lá, e já teve essa oportunidade de ter o curso e transmitindo um pouco sobre essas reflexões psicanalíticas sobre as identificações. Eu, né, proponho, né, que as pessoas que tenham interesse, os colegas que tenham interesse, para que a gente possa se debruçar, né, e eu não digo como uma coisa de aprendizado, eu digo como uma coisa de intercâmbio. De troca. Né, e de troca sobremaneira, porque conceitos que são fundamentais para que nos abasteçam, para ajudar a esse processo do sofrimento psíquico, a partir, né, de reflexões nossas, que também são bússolas e que nos norteiam, né, no nosso trabalho com a clínica de psicanálise. Então, né, eu penso, a proposta é essa, que se possa se debruçar sobre isso. E que dentro do entendimento todo metapsicológico sobre a questão das identificações, né, que a gente falou de uma forma absolutamente super mega brevíssima. Como é a proposta, né? A proposta é que a gente não forneça respostas, mas que a gente abra, né? Mas a ideia é que a partir do curso também se aprofunde mais esse tema. Que a gente possa se aproximar e trocar. E pensar esse tema na clínica e também pensar nesse tema na contemporaneidade. Como que vai sendo esses processos identificatórios. Perfeito. Raquel, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Eu acho que dá um gostinho assim de quero mais, mas essa é a ideia, que a gente possa aprofundar e trabalhar o assunto em outros momentos, né? E o Pode Criar fica muito feliz com a tua participação. E lembrando, como a Raquel disse no início, né, que ela é uma das fundadoras também da nossa formação psicanalítica daqui desde o início, como coordenadora de ensino, enfim. Então, tem todo um processo de identificações aí, né, que circulam e perpassam por esse trabalho que a gente tem feito, né? Sim. Então, muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que agradeço muito. Imagina, tá bem. Isso.